narradora, a amante de história. Sou Calil, dona da bela voz e dominadora da eloquência. Sou Heráclito, a mais amavelmente de todas, contando a poesia lírica. Sou Euterpe, adoradora de prazer, minha arte é a música. Sou Melpomene, a deusa da tragédia, a poetisa. Sou Polímnia, agraciada com dons musicais da música cerimonial. Caio, a sua protagonista, sou a musa da coleta. Sou Derpecicle, a dominadora da dança, a rodopiante. Sou Urânia, a celestial, deusa da astronomia e da astrologia. Contaremos hoje a vocês a história de Atenas, situada no sul da Ásia. A unificação das comunidades, antes invasoras daquela região em tribos, impulsionou a formação de uma sociedade de classes em torno do centro político-militar religioso, representada pela Acrópole ateniense. Como a terra não era farta e com o solo montanhoso dificultando a prática agrícola, os atenienses desenvolveram uma rica economia mercantil e marítima, com a prática do comércio a longa distância. O grande comércio era feito através do porto de Pireu, por onde exportavam vinhos, azeite, armas e produtos de artesanato, trigos, metais e objetos de luxo. O poderio econômico da cidade apoiava-se ainda numa forte armada naval e numa forte moeda, o dracma. Apenas depois de um longo período, Atenas deu início ao governo oligarca, com decorrência da segunda diáspora grega. Atenas sofreu profundas alterações na estrutura econômica e social. Por conta do crescente poder originado da ascensão econômica, os homens mais enriquecidos começaram a questionar o monopólio político do seu padre. A chegada de grande número de escravos, trazidos quase sempre como prisioneiros de guerra, consolidou uma economia fundada na exploração do trabalho escravo e aumentou as tensões sociais já existentes, tornando impossível a manutenção do poder nas mãos de um único grupo social. Tá com eles. Eu tenho o dia inteiro para esperar meros escravos. A partir daí, grandes revoluções políticas foram acontecendo. Um dos maiores nomes constituintes dessa época foi Sócrates, que criou a Bulé, um conselho formado por 400 membros com funções administrativas. As leis, criadas pela Bulé, eram submetidas à Eclésia, uma assembleia popular aberta a cidadãos, homens e maioria. Gostaria das opiniões dos senhores quanto às novas leis criadas pela Bulé. A partir das informações a nós fornecidas, devemos seguir as regras. Não esqueçam que estamos aqui para fazer o melhor para o povo, apenas para o povo, e o melhor para Atenas. Sim, para Atenas. As reformas da nossa escola desagradaram a deixa fácil. Significa que as lutas sociais atingem um ponto máximo de agitação política, com o advento de sucessivas tiranias. A partir daí, o estadista ateniense Clístenes liderou uma rebelião contra o último tirano, derrubando e iniciando reformas que culminaram na implantação da democracia e na pacificação da Roma. O período clássico foi marcado por violentas lutas dos gregos contra os persas e entre si. Apesar disso, o século V a.C. foi considerado o apogeu da civilização grega. Em um dos conflitos com os persas, o exército grego liderado por Dário I. Os inimigos persas embarcaram na Grécia, mas foram surpreendidos pelo exército ateniense. E mesmo tendo superioridade numérica, foram derrotados pelos gregos. O prestígio ateniense cresceu tremendamente após essa vitória, e ela se tornou entre as demais polis gregas. A segunda ofensiva persa iniciou-se em 480 a.C., quando o imperador Xerxes partiu com aproximadamente 100 mil homens em direção à Grécia. Os gregos uniram-se contra os invasores, mas apesar do sucesso espartano, os persas conseguiram invadir e saquear Atenas. Apesar de vitoriosa, a campanha persa acabou se enfraquecendo, com a derrota na Grande Naval de Salamina, diante de Atenas, selou o destino dos persas, que mais uma vez se retiraram sem terem conseguido tomar a Grécia. Com a força militar, após o final das guerras, Atenas voltou a cobrar os impostos antes cobrados pela Liga de Delos, uma aliança entre as polis gregas unindo-se militarmente para a guerra contra os persas, o que fizeram chegar ao imperialismo ateniense, que foi o período em que Atenas dominou a Grécia Antiga, subordinando boa parte das cidades-estados. Os atenienses começaram a interferir no governo das outras polis gregas, controlando o tesouro de Delos, frequentemente transferindo para Atenas.
Essa época ficou conhecida como Idade de Ouro em Atenas, quando era governada por Péricles. Em seu governo, Péricles aprimorou a democracia. Além disso, em seu governo, Péricles criou um templo dedicado à deusa Atena, o Partenon, e criou muralhas defensivas em torno da cidade. A religião grega caracterizou-se pelo politeísmo antropomórfico, ou seja, os gregos achavam que seus deuses tinham atributos e formas semelhantes das da espécie humana, suas paixões, virtudes, fraquezas. Mas o que distinguia os seres humanos dos deuses seria a imortalidade. Acreditavam que muitos de seus deuses habitavam o Monte Olimpo, de onde comandavam o destino humano. Entre essas divindades estão Deus de todos os deuses. Atena, filha de Zeus, deusa da sabedoria e da razão, e protetora da cidade de Atenas. Apolo, deus da luz e das artes. Dioniso, deus do vinho. E Poseidon, deus das águas. O surgimento e a consolidação do teatro grego também pode ser associada à mitologia, pois surgiu a partir das manifestações de homenagem a Dionísio, o deus do vinho, criando dois gêneros, a comédia e a tragédia. Notável desenvolvimento do artista cultural. O século de Péricles constituiu o momento áureo da cultura grega, quando viveram os principais teatrólogos, filósofos, arquitetos e artistas. O pensamento grego tinha por base a razão e por isso valorizava o ser humano. Isso foi criado significativamente por raciocínios ocidentais do século II. A partir disso, em Atenas e no contexto da democracia, surgiu a escola sofista, que abriu mão de interpretações mais amplas sobre a origem das coisas e passou a enfatizar a prática da retórica, a arte do convencimento. Não poderá você, Sócrates, conversar com sofistas ímpias? Claramente, mano. Deixando de lado a busca por um conhecimento mais profundo e verdadeiro, os sofistas estimulavam a expressão de opiniões como forma de atingir objetivos concretos, como a aprovação de uma lei. No século V a.C., na região ateniense, destacou o filósofo Sócrates, que não apenas criticava os sofistas, mas afirmava a existência de um conhecimento verdadeiro e a capacidade do ser humano de atingi-lo pela prática filosófica apoiada no diálogo. Os que mentem, sabem o que estão fazendo? Sabendo muito bem, por isso mesmo matam. Então, pelo que parece, como disseste, eles usam uma certa espécie de astúcia e inteligência. Isso mesmo. Por isso, principalmente, eles enganam os outros. Então concluímos que são sábios ou astuciosos. Sábios. Justamente isso. Cadê a comida? Esse Sócrates que vem como bem jovens de Atenas deve ser castigo antes mesmo que espera. Temos que punir. Estamos punindo ele. Crítico da ordem ateniense, Sócrates acabou sendo julgado e condenado à morte por corromper a juventude. Os princípios desenvolvidos por Sócrates foram assumidos por Platão, considerado o fundador da filosofia ocidental. Em seus ensinamentos, Platão considerava a busca pelo conhecimento verdadeiro uma prática transcendente, isto é, que iria além dos dados obtidos pelos cientistas. Seria pelo pensamento que se chegaria às ideias eternas e imutáveis, como a beleza, a bondade e a verdade. Grande parte do destino cultural e prosperidade ateniense foram conseguidas graças às explorações das demais partes gregas. O apogeu da democracia de Atenas assentava-se no imperialismo. A insatisfação com o domínio ateniense de principais e outras cidades aristocráticas que aliavam com Atenas formaram uma aliança contra Atenas, a Liga do Povo. Senhor, Atenas está em seu imperialismo novamente.
Como assim? Como ousa? Vá, e une outras polis. Vamos à guerra e acabar com esse imperialismo. Sim, senhor. Atenas e Esparta entram em guerra e levam as outras polis para o conflito, a guerra do Pelopenoso. Nesse conflito, Atenas tinha o poderio marítimo, enquanto Esparta tinha o domínio terrestre. Ficaram em volta de Atenas. O conflito só acabou em 401 a.C. com a vitória de Esparta. As constantes guerras tiveram como resultado o enfraquecimento das cidades e estados gregas, o que gerou a entrada dos macedônios. Já em 328 a.C., a Grécia perdeu a guerra de Peloneia e saiu sob domínio da Macedônia. Concluímos então que Atenas foi palco de grande desenvolvimento filosófico, político e artístico, e que foi a primeira civilização a usar da democracia como forma de governo. E mais ainda, podemos ver que a busca pelo poder das polis levaram-nos à própria derrota. A partir desse ponto, Macedônia também é invadida e a Grécia Antiga fica nas mãos de Roma. Podemos terminar com uma das mais belas frases ditas por Sócrates, muito aplicável ao desfecho dessa história. Aquilo que não puderes controlar, não ordenes.